Um menino com um pouco mais de 3 anos. Um desaparecimento, uma morte que até hoje não tem explicação. 10 anos depois, uma família ainda aflita. 10 anos de muitas dúvidas que até hoje não foram respondidas. O que pode ter acontecido? Quais os motivos que uma pessoa teria para tirar a vida de uma criança? Você vai acompanhar a partir de agora uma reconstituição, uma reportagem exclusiva com a mãe do pequeno Léo. Desaparecido em 2001, o encontro de um ossado em 2006, a morte comprovada em 2011. Você vai ver e reviver essa história dramática, cercada de incerteza. Domingo, 14 de outubro de 2001, 10h30 da manhã, Rua dos Vigilantes, Parque 1º de Maio. Leonardo de Melo e Silva, 3 anos e 8 meses, sai de casa para brincar com os amigos em um dia comum. Depois de algumas horas brincando, os amiguinhos de Léo voltam para casa. Mas ele não. Quando a mãe foi chamá-lo para almoçar, o menino não foi encontrado. Vem, meu amor, tá na hora de almoçar. Léo, onde você tá? Venha, Léozinho, vem com a mamãe. A mãe do garoto saiu à sua procura. Mas Leonardo já tinha desaparecido. Onde estaria Leonardo? O que teria acontecido? Ele teria se perdido? Alguém teria raptado o menino? Leonice, como foi o dia em que o Leonardo desapareceu? Bom, Edivaldo, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todo o pessoal que possa estar nos ouvindo nesse momento e dizer que esse momento é um momento que eu sei que a imprensa estava bastante esperando, aguardando, as pessoas também que querem saber o que aconteceu. Era um domingo de manhã, ele acordou por volta de 9 horas da manhã e quando eu vim aqui para frente colocar algumas roupas no varal, o Leonardo, ele olhou para frente e tinha um monte de criança brincando na rua. Tinha bastante amiguinho aqui na rua que era da creche. Ele olhou para a rua, viu todos os amiguinhos na rua, que aqui não tinha asfalto, era uma rua cheia de buraco ainda e tudo, e ele me disse a seguinte coisa, que está gravada, 2 coisas que ele disse para mim naquele dia no meu coração, que não vai apagar nunca. A primeira coisa foi: mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse: sim, filho, você pode fazer. Ele disse assim: mamãe, por que todas as crianças podem brincar na rua e só eu que não posso? Eu disse: filho, papai não gosta que você brinque na rua, fica aqui, vai lá no fundo, brinca com os seus brinquedos. Eu voltei pro fundo, ele foi pro fundo comigo, pegou a caixa dele de brinquedo para brincar e muitas vezes eu parava o meu trabalho para brincar com ele no chão, no balanço e tudo, mas naquele dia eu estava ocupado. Ele falou: mamãe, você pode brincar comigo? Eu disse: não, filho, hoje a mamãe não pode brincar com você. Aí ele me fez a segunda pergunta, que está gravada no meu coração para sempre. Na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ele disse: mamãe, eu tô tão sozinho para brincar.
será que eu vou ter que convidar Jesus para brincar comigo? Eu disse, sim, filho, convida Jesus para brincar com você, que enquanto você brinca, você vai estar protegido. Eu não consigo acreditar que no dia que meu filho disse que ia convidar Jesus para brincar com ele, foi o dia que aconteceu a coisa mais trágica das nossas vidas, Edivaldo. Era comum o Leonardo estar brincando na rua com outras crianças, Leonice? Nunca, Edivaldo. O Leonardo não brincava na rua. O Leonardo só brincava na rua quando meu esposo estava na rua ou quando eu podia ficar com ele. Esse foi o primeiro dia. Por isso eu acho que o Leonardo era uma criança, ele não foi pegado por acaso. O Leonardo já devia ter sido escolhido para ser pego por alguém. E essa pessoa já devia estar vindo aqui, vendo os costumes e vendo como que era a rotina dele para poder pegar ele. Eu acredito nisso. No momento em que você caiu na real, que seu filho teria desaparecido, você pensou, passou um momento na sua cabeça que poderia ser alguma vingança? Não, porque no primeiro momento que o Leonardo desapareceu, eu ainda acreditei que ele poderia estar na casa de um amigo, eu ainda acreditei que ele pudesse ter entrado no mato. Você sabe o que é mato de todos os lados com alguma outra criança. Edivaldo, nunca quando uma criança some no primeiro momento, eu não pensei jamais nisso. Isso foram coisas que vieram só depois, fazendo ligações dos fatos, fazendo ligação de muitas coisas. Eu jamais pensei que meu filho, naquele momento, que o meu filho teria desaparecido e que nunca mais eu ia ter ele de volta. No mesmo dia do desaparecimento, a mãe registrou o boletim de ocorrência na 7ª Subdivisão Policial. Anos se passaram e, na esperança de encontrar o pequeno Léo, familiares, amigos continuaram a procura, mas ele nunca foi encontrado. O caso ganhou destaque durante todos os anos em várias páginas na internet. Foram várias as mídias que divulgaram o acontecimento e o desenrolar desta história. Na página da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os dados do menino ficaram na rede durante vários anos. No Sicredi, o envelhecimento digital também foi divulgado. Na época em que a imagem foi criada, a polícia ainda acreditava que o menino estivesse vivo. Se você, vários vizinhos, parentes, fizeram então várias buscas à procura do Léo. Edivaldo, a gente fez muitas buscas. Entre todas as buscas, uma das mais difíceis para o meu esposo, que foi ele que fez junto com o meu irmão, foi que estava começando aqui a rede de esgoto. Então tinha muitos buracos abertos, com um tubo dentro, tudo. Meu esposo pegou lanterna, meu irmão também, eles entraram na boca de lobo, porque eles pensavam que criança podia ter chamado ele ter entrado. Meu esposo entrou por dentro, se arrastando dentro de todas as bocas de lobo. E na época eu lembro que a polícia também, depois que ela caiu na real, que o desaparecimento era real, ela começou a vir para cá e nós começamos a procurar tudo, até lugares que às vezes tinha enterrado alguns animais foram desenterrados, porque por aqui, nessas matas próximas, nós procuramos em tudo. Então hoje, conhecedora dos fatos, do que realmente aconteceu com meu filho, eu acredito que a pessoa que está envolvida, ela já fez de propósito de enterrar muito longe de casa, porque ela sabia que aqui nessas proximidades, com certeza, a gente estaria procurando em todos os lugares. Leonice, como mãe, o que você já fez nessas buscas pelo Léo? Bom, primeiro ponto que eu fiz. Na época, você acha que você deve fazer tudo que está ao seu alcance. Você luta feito um louco. Então, logo nos primeiros 15, 20 dias, nós, em primeiro lugar, conseguimos, através de uma amiga minha também da Igreja Adventista, uma pessoa de bastante posses lá em São Paulo, que conhecia alguns assessores do Ratinho, né? Através dessa pessoa, minha amiga, que se chama Rosicléria Azevedo, e também através do colégio, uma faculdade nossa, que é o IASP, em São Paulo, Instituto Adventista de São Paulo, nós conseguimos contatos imediatos com a produção do Ratinho. Eu fui para São Paulo, eu participei do programa do Ratinho, ele me disse que iria me ajudar. Foi naquela época que imediatamente nós conseguimos alguns retratos falados de possíveis suspeitos através das pessoas da ZL. Logo depois também, com essa minha amiga, eu também consegui na época com o Leão Lobo e Astrid, que era um programa que passava à tarde, também na Bandeirantes, nós participamos. E depois disso eu me filiei também ao Movimento da Criança Desaparecida, que é em Curitiba. Eu também coloquei o nome do Leonardo no Sicredi, no Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. E tudo que estava ao meu alcance, eu sempre fiz para poder encontrar o Léo. O quebra-cabeça só começou a ser montado quase 5 anos mais tarde.
Quarta-feira, 1º de maio de 2006, 10h25 da manhã. Parque dos Bandeirantes. Enquanto andavam por um sítio em busca de lenha para fazer um churrasco, trabalhadores encontraram uma ossada humana. Foi nesta região, um local ermo, distante da cidade, uma propriedade rural, quando trabalhadores procuravam lenha para fazer um churrasco, que eles acabaram encontrando o crânio do pequeno Léo. Sempre no meio do mato lá, achar umas lenhas, umas madeiras para fazer uns costelos no chão. Aí vamos atravessar o córrego, apoiar o rodão, que a mãe dele sempre falava do rodão, para ver como é que estava, que nunca descia lá. Atravessamos o rodão e tal, nós estamos subindo, encontramos assim a ossada desse menino, que eles falam que é o Léo. O crânio estava bem assim, mais da metade, 70% aparecendo, né? E uma parte meio enterrada e uma parte meio sob a terra, né? Fomos lá, catemos, que não poderia ter pego, pegamos, põemos numa sacola que nós achamos lá e entregamos na mão do delegado, né? Que foi na delegacia de polícia. De acordo com a perícia preliminar, os ossos poderiam ser de uma criança com as mesmas características de Léo. Mesmo com o achado da ossada, a mãe nunca perdeu a esperança de reencontrar o filho vivo. Quando encontrar a ossada, você imaginou que poderia ser o Léo? Você imaginava que essa ossada pudesse ser a do Léo? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, porque o meu coração nunca me disse que estava morto. O meu coração sempre me disse que eu ia encontrar ele de volta. Que um dia, do nada, o meu filho iria voltar. Que por mais que alguém pudesse ter tirado ele de mim, eles não seriam capazes de matar ele. Porque eu não tenho coragem de fazer o mal para um animal. Eu não acreditava que as pessoas tivessem o coração mal de fazer isso. Eu sempre afirmei que não era o Léo, porque eu sei que também tem outra criança desaparecida aqui nas proximidades que a gente sabe que é a Letícia. Eu sempre pensei que talvez poderia ser ela. Eu sempre disse para Deus que a resposta que ele me trouxesse estava bom, porque eu não podia mais viver da maneira que eu estava, sem saber se o Léo estava vivo ou morto. Depois de mais 5 anos, agora quando veio essa notícia, é dura, é dolorosa, mas a minha busca, Edivaldo, a minha busca acabou. Depois que a ossada, que podia se tratar de Léo, foi encontrada, foi feita uma primeira coleta de material genético em 2007. 2 anos se passaram e a amostra de sangue voltou para Umuarama. O IML de Curitiba se disse impossibilitado de realizar o exame de DNA para saber se a ossada era mesmo de Leonardo. A ossada foi encaminhada para o IML de Umuarama. Depois foi encaminhada para o IML de Curitiba. E lá, uma demora muito grande mostrou a incompetência do Estado para fazer um exame de DNA. Eu concordo plenamente com você, porque quando veio ser coletada a minha primeira amostra de sangue, eu tenho quase certeza que era na época do Dr. Marcolino ainda. E ficou lá um monte de tempo, e depois essa coleta até acabou se perdendo, e uma segunda coleta foi feita já com o Dr. Colombo, e depois acabou dando problema também com essa coleta, porque demorou muito tempo, e veio uma terceira vez coletar, mais uma vez com o Dr. Colombo. Isso só minha amostra de sangue. Porque, Edivaldo, eu tenho uma coisa para te dizer, que na época também, com esse exame de DNA, se fechou a boca de muitas pessoas que diziam que o meu esposo poderia ter alguma coisa com isso, porque diziam que ele não era o pai, que eu era uma mulher desonesta, que eu havia traído ele. E com esse exame de DNA, tá certo que primeiro foi coletado somente o meu sangue. Só que depois de 2 anos, a gente volta a falar sobre isso, depois de 2 anos, Curitiba mandou dizer, voltou com o osso e mandou a dizer que ela não tinha capacidade para realizar esse exame, mas que estaria divulgando um laboratório, que isso era no
Rio Grande do Sul que poderia fazer. Nessa época, daí, essa mesma amostra de sangue, daí, que já estava lá, mediante o CICRID, foi enviado para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, com essa amostra, foram feitos os exames. Enquanto você aguardava a espera, Leonice, desse exame, o que passava pela sua cabeça? Do exame de DNA, eu sempre pensei que ia dar negativo, que a polícia não ia ter mais desculpa para toda vez que eu ia lá na delegacia ficar dizendo que estava esperando sair esse exame, que estava esperando primeiro que esse exame fosse feito para descartar essa possibilidade de que não era um Léo. E eu sempre tinha no meu coração que uma vez que fosse descartado esse exame, que não fosse o Léo.